Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Nesta segunda metade de outubro vem ao teatro a Beatriz Batarda, encenadora e atriz de cinema, teatro, de televisão também, dona de outras faces que havemos de ir conhecendo aqui ao longo desta conversa. Beatriz, olá, obrigada por vires até aqui. Mariana, obrigada pelo convite. Estás bem? Eu estou bem. Estou em Lisboa, que me dá sempre um bocadinho de stress, mas estou muito bem. E o que é importante para se estar bem? Para mim, para poder fazer as viagens a que me proponho, é muito importante ter um contrabalanço de equilíbrio familiar e emocional com os meus amigos e com a minha família. Não tinha esse equilíbrio, mas desde que fui mãe pela primeira vez há 17 anos, tenho investido muito nesse rigor com que eu abordo o trabalho para poder separar bem as águas e manter algum equilíbrio físico e emocional. Estava a lembrar-me de uma cena maravilhosa da Sara, a série que tu protagonizaste para a televisão. Logo no primeiro episódio em que a Sara abandona a rodagem do filme, farta daquilo tudo, e a amiga Júlia, feita pela Rita Blanco, vai buscar-te de carro e depois de fumarem umas coisas, vamos duas no carro a ouvir e a cantar em altos berros o Pensando em Ti dos Gemini. E depois corta rapidamente para um momento melancólico em que a Sara chega à casa sozinha, de volta para os seus problemas. Estás a ver a cena? Por acaso, eu estou a ver a cena do carro, já não Sim. sei qual é que é a cena a seguir, mas sim, tenho essa memória de que a Sara vive sempre entre essa rodeada de muita gente e uma profunda solidão, não é? Queria perceber se contigo os picos de alegria intensa e de intensa melancolia também convivem assim com a mesma proximidade. Na verdade, não. Eu gosto da construção, eu gosto da invenção, gosto de experimentar em zonas diferentes das experiências anteriores, portanto gosto de me pôr em risco e fora daquilo que se chama a zona de conforto, mas para mim é muito importante haver uma ligação, uma verdade qualquer que tem um eco naquilo que será o meu imaginário pessoal mais secreto. E nesse aspecto, todas as personagens que eu venho explorando nos últimos quase 30 anos... Houve umas contas de cabeça? Mais, pois, acho que se calhar já é mais. Sim, são mais de 30 com efeito, uma vez que eu tenho 47. E, portanto, acho que há sempre essa ligação, essa verdade, qualquer coisa muito íntima, muito, muito pessoal nas personagens. Isso não consigo desfazer-me disso. Sim. Em que momento da tua vida de atriz, se é que houve algum, é que estiveste mais perto de fazer aquilo que a Sara fez no primeiro episódio da série? Mandar tudo às malvas. Isso. Eu nunca teria coragem para fazer uma coisa dessas. Sou daquelas que acha que tem como moto, não é? Que quando nós aceitamos fazer um trabalho, mesmo que não gostemos dele, mesmo que não concordemos com algumas opções artísticas do encenador, ou do criador, ou do realizador, eu sou daquelas que acredita que a partir do momento em que se veste a camisola, tem que se defender até ao fim o todo, não só o meu trabalho, mas o todo. Portanto, nunca me encontrei numa situação como essas e penso que se me encontrasse, não sei se teria essa frontalidade. Beatriz, qual é que é a tua memória mais querida aqui do Teatro Nacional Dona Maria II? Foi aqui que te estreaste como encenadora? É verdade. Com o Azul Longe nas Colinas? É verdade. Já que falávamos de números, há 10 anos. Foi há 10 anos. É verdade. 2011, tal e qual, precisamente, no início de 2011. Essa era uma peça que eu li quando vivia em Inglaterra e que logo quando a li fiquei com essa pulga atrás da orelha de que um dia haveria de fazer, interpretar, não de encenar, porque estava longe de projetar essa função no teatro. E foi um momento muito importante. Eu já tinha encenado, na verdade. Eu primeiro
fiz uma coencenação com um encenador espanhol que se chama Carlos Aladro e apresentei na Cornucópia e depois fiz uma digressão longa, quase de um ano ou mais. E depois ainda encenei também na Cornucópia o Alá e Adeusinho do Athol Fugard. E só depois é que apareceu este convite, um grande voto de confiança do Diogo Infante, que estava na direção na época do Teatro Nacional, e foi ele que me desafiou para fazer uma proposta ao teatro para uma encenação. E foi uma época feliz. Mas tenho outras, muito bonitas, cá no teatro. Quais? Podemos começar a desfiar e já voltamos às todas, colinas. na verdade. Eu adorei fazer cá o Berenice, que era uma encenação do Carlos Pimenta. Foi a primeira peça que eu fiz depois de ser mãe, da Maria, depois de vir da Inglaterra, porque eu fui estudar para a Inglaterra. Já tinha trabalhado em Portugal, para quem não conhece o meu percurso. Eu comecei a trabalhar muito cedo e depois fui estudar para a Inglaterra já com alguma bagagem profissional e acabei por ficar lá a viver mais uns quantos anos, portanto acabei por ficar cerca de 7 anos. E quando voltei para Portugal, essa foi a primeira peça que eu fiz, a Berenice, e foi uma experiência também feliz para mim. Claro que guardo a Menina Júlia, uma encenação do Rui Mendes num sítio muito especial, porque o encenador era o Rui Mendes, que é aquele encanto de pessoa, é um mestre. Com quem vieste a trabalhar agora mais recentemente, aqui no teatro? No teatro. E mais recentemente o teatro, sim, do Pascal Rambert. Penso que fui sempre feliz, por acaso, todas as passagens aqui no Teatro Nacional. Eu gosto muito de vir a esta casa. Eu gostava de pôr nas tuas mãos um pequeno livrinho de teatro. Passa por pleonasmo, mas faz mesmo parte da coleção dos livrinhos de teatro dos Artistas Unidos, sim, com a Cotovia. É uma edição com 2 peças do Jean Genet. Uma delas, a primeira delas, é sim, As Criadas. E eu gostava que tu, quem sabe ajudada pela proximidade física do texto, não sei, te lembrasses de como é que foi ser a Solange. Foi em 2016, uma encenação do Marco Martins, sim, estreada aqui na Sala Estúdio. Eu acho que a peça terá ficado na cabeça de muitos dos que a foram ver nessa altura. Eu acho que esta foi das personagens que mais me marcaram no teatro, foi a Solange. Penso que qualquer atriz que faça este texto, seja qual for a personagem, inevitavelmente ficará marcada. Não se pode passar por este texto sem visitar o seu lado mais obscuro e mais negro. A circunstância era muito propícia a essa visita, porque o Marco é um encenador profundo e assombrado, e temos um encontro que ele desperta o pior e o melhor no trabalho, evidentemente. E o pior é bom para pôr em cena? É ótimo para pôr em cena, é ótimo. Nós temos essa química, um diz mata, o outro diz esfola, e portanto aquilo não tem muitos limites. E por isso foi um espetáculo que eu vivi de uma forma muito pouco técnica, embora já com uma maturidade técnica muito grande, já era uma atriz, digamos, madura. É engraçado, como todas estas peças que eu te referi, eu estava em sítios muito diferentes. A Berenice, a Menina Júlia e As Criadas, e à procura de coisas muito diferentes. Tecnicamente? Sim, tecnicamente, no Berenice, apesar de já ter alguma experiência, na verdade havia uma inocência muito grande na relação com o trabalho. Se calhar, quando penso na Menina Júlia, penso que será acertado dizer que eu estava muitíssimo obcecada com o domínio da técnica e com o virtuosismo. E penso que terá sido um momento muito importante de transição, porque eu atingi um pico dentro daquilo que são as minhas capacidades e as minhas limitações, evidentemente, não é em comparação com ninguém. Atingi ali um pico daquilo que poderia ser o meu virtuosismo e perdi a ligação à magia, ao espanto. Também? Curiosamente, não acho que tenha perdido com o público. O público é traiçoeiro, é tramado, é maravilhoso, mas eu acho que esse é que foi o meu grande erro. Eu percebi o que é que o público gostava nesse espetáculo e o que é que o público queria ver, e eu dei isso.
Mas a conclusão que eu tirei era que esse não era o papel que eu queria ter daí para a frente, na relação com o público. Eu queria desafiar o público, eu queria provocar o público, eu não queria satisfazer a fome do público. E por isso esse espetáculo foi um momento de transição importante. E só foi possível porque o Luís Miguel Sintra veio ver o espetáculo, veio visitar-me no final do espetáculo e me alertou para a situação que eu estou agora a relatar. Ele ficou horrorizado com a minha prestação. E eu fiquei muito triste com a reação dele, mas eu gosto muito de ouvir. É importante nós ouvirmos. Não quer dizer que nós aceitemos tudo o que nos dizem, não é? Qual é que era o centro da crítica do Luís Miguel Sintra? Tinha precisamente a ver com isso. Ele tocou mesmo na mousse. Disse que era um exercício de exibicionismo da minha habilidade técnica e que não passava disso. E é duro ouvir isso, mas eu fiquei-lhe muito grata. Aliás, toda a minha vida os grandes saltos que eu dei foi perante críticas duras como estas, porque era certeira, ele tinha toda a razão. E, portanto, quando eu chego às criadas, a procura já está noutro sítio, já está naquilo que o Jean Genet, ele próprio defende, não é? Que é um diálogo, só é diálogo se for provocador. Se for consensual, não é um diálogo, é um eterno monólogo, não é? E eu encarei este espetáculo dessa forma, como uma violentíssima provocação ao público e às atrizes com quem eu estava a trabalhar. Essa relação era muito especial. A peça era uma espécie de prova de esforço que tu e a Sara Carinhas, no caso. Também a Luísa Cruz também entrava. Sim. Mas as criadas eras tu e a Sara Carinhas. Era uma prova de esforço que vocês levavam naquela espécie de arena ou ringue de boxe muito exposto, muito descarnado, muito iluminado. Toda a gente via toda a gente, não é? Ninguém ali tinha direito ao seu escuro anonimato. Eram todos cúmplices. Sim. Do crime, de um verdadeiro crime intelectual e emocional. E sim, era uma prova de esforço imensa, como tu estás a dizer, e bem. Eu tinha que dormir sempre antes de fazer o espetáculo. Tinha sempre que dormir 20 minutos antes de fazer, para poder aguentar fisicamente e intelectualmente a velocidade. Era muito atlético, sim. Dá a ideia que tu e a Sara Carinhas, naquela viagem, iam para um sítio qualquer, muito longe e meio demencial. Era para onde essa viagem? É engraçado estás a dizer isso. Eu ainda hoje estava a falar com uma das minhas filhas sobre a inteligência abstrata. Porque há essa discussão da capacidade de vermos a matemática de uma forma abstrata, ou se temos que decorar as equações, ou como é que se é como ela é e como eu sou, tão nabas a pensar matemática e física de uma forma abstrata, quando, no entanto, ela consegue ver música e pensar música sem olhar para um teclado, ela não está a pensar na mecânica, não está a decorar a equação matemática daquelas teclas, nem eu na relação com o texto, eu não estou a pensar nunca nas palavras, nem no que é que vou dizer a seguir, nem o que é que eu quero fazer a seguir. Há um abandono completo desse controle e um mergulho nessa viagem para outro lugar e para outro tempo, e que eu própria não sei muito bem o que é, mas sei que vou lá com muita facilidade. E nessa disciplina que nós falávamos no início da nossa conversa, a disciplina tem sido sempre para salvaguardar o bilhete de regresso, mais do que propriamente o bilhete de ida, porque eu acho que tenho acesso a esse lugar. Mas pode ser perigoso, imagino eu, não sei. Eu nunca me senti propriamente em perigo, talvez uma vez ou duas ao longo destes anos todos. Estás a pensar especificamente em alguma? Estou. Queres dizer qual? Parece sempre aquelas histórias, não é? Dos atores que amalucam. Mas é possível, quer dizer, a saúde mental é uma coisa muito frágil, não é? É muito mais frágil do que nós gostamos de acreditar. E eu tenho esse lado, gosto de ser estoica, gosto de me superar, etc. Talvez por ter tido um padrasto militar, não sei, isso está meio incutido na minha forma de trabalhar. Mas, sim, estava-me a lembrar, houve um filme em particular e houve
uma peça em particular, mas essa peça foi só um dia, foi só naquele dia, talvez estivesse cansada, não sei. Foi na Ifigénia, um espetáculo do Luís Miguel Sintra, na Cornucópia, e eu lembro-me que começava o espetáculo já em cena, e uma das indicações que tinha tido Luís Miguel desde o início dos ensaios é que o espetáculo não era suposto aquecer, ele tinha que começar assim que a luz acendia, eu já tinha que estar num sítio muito longe. Portanto, quando a luz acendia, eu já estava destruída no meio do chão, agarrada à terra. E houve um dia em que eu saí de cena com ele e agarrei-me a dizer: onde é que eu estou, Luís, por favor, diz-me onde é que eu estou, eu não sei onde é que estou, traz-me de volta, por favor. E assim contado parece mesmo uma grande fita, mas foi uma questão de segundos. Rapidamente aquilo voltou tudo ao sítio, mas assustou-me, pelo menos deu-me essa percepção de que era mais frágil do que pensava que era. A outra situação foi num filme muito bonito, que foi incompreendido, como todos os filmes, aliás, deste realizador, que é o José Álvaro de Moraes, e foi um filme chamado Quaresma, em que eu não tinha o guião. Eu sabia traços gerais, sabia que ela era bipolar, a Ana, e todos os dias existia um guião, mas o Zé Álvaro reescrevia as minhas cenas e todos os dias dava-me a cena que íamos trabalhar nesse dia. E, portanto, o meu trabalho era manter-me num sítio, uma rodagem inteira. E isso foi correndo bem enquanto filmámos em Portugal, mas quando fomos para a Dinamarca, uma parte do filme passa-se na Dinamarca, era verão. E não havia noite. E eu não dormi uma noite, não dormi duas, não dormi três. E depois comecei a ter que beber muito café durante o dia para aguentar a rodagem. Para além de estar a fazer uma personagem que chorava 70% do tempo, sempre em carne viva. E, portanto, acho que ao fim de 4 dias ou 5, eu perdi-me. E perdi-me seriamente e tive uma depressão a seguir. Quer dizer, acho que começou aí, né, na verdade. Por causa disso? Eu acho que sim, acho que qualquer psiquiatra explicará o que é que a falta de sono faz às pessoas, não é? Enlouquece as pessoas. E, portanto, eu tive 15 dias, estivemos cerca de 15 dias a filmar na Dinamarca e eu, ao fim de 4, 5 dias, já não estava bem e a partir daí foi um descalabro pessoal. E depois, quando acabei o filme, tive que, evidentemente, ser acompanhada, ser tratada e pronto, e essas coisas tratam-se. Mas sim, foi uma ótima lição. Foi uma ótima lição. Para pôr um limite ao teu envolvimento na... Pois, eu não sei se para pôr o limite, mas para me dar, pelo menos, uma alerta de que eu, de facto, sou... Na altura ainda achava que era imortal, não é? E que, de facto, sou frágil. E foi isso que me fez pensar, quando quis ser mãe e quando fui mãe, que isso nunca mais podia acontecer. Eu nunca mais me poderia colocar em perigo daquela maneira. Ainda a propósito dessas de viagens de regresso, quando se vai para longe, mas de forma saudável, no palco, o que há quando se tocam esses lugares raros para as profissões? É a elevação máxima, não é? Quando se consegue ir a esses sítios, é quando nós conseguimos perceber, e agora vou ser um bocadinho... Não sei o que é que vou ser, mas é como me está a sair. É quando eu sinto que tudo se encaixa. A razão pela qual estou cá, a razão pela qual vivi tudo o que vivi até agora, sem acreditar em nada, nem em Deus, nem no destino, nem nada dessas coisas, mas dá-me significado esse momento. Portanto, sinto-me mesmo a cumprir uma função de veículo de qualquer coisa que se calhar na cultura africana se chamaria transe, mas sim, é por aí, é assim, um estado de elevação muito belo. Mas depois o preço a pagar não é que a vida que ocupa a maior parte do tempo é uma coisa muito banal e desinteressante, porque há compras, louça para lavar, candidaturas à DG Artes... Sim, é aborrecido. É amassador, mas há coisas do dia-a-dia que eu gosto muito, porque é importante voltar à terra, não é? É importante... Para manter essa saúde que falávamos há pouco, no meu caso, é fundamental ir fazendo essas ligações às coisas muito mundanas, muito concretas,
Bom, se calhar os concursos menos. Passo isso e fazer o IRS não consigo. Mas há coisas piores. Vou aproveitar que tens aí o livrinho das criadas na mão. Sim. Para te perguntar como é que tu te relacionas com esse ou outro objeto texto quando sabes que vais ter de o transformar num objeto para o palco. Como é que te chegas perto? Lês para ti? Lês alto? Sublinhas? Como é que fazes? Então, a primeira coisa que eu faço é ler a peça toda. E tento não ler do ponto de vista de nenhuma personagem. E depois, isto agora é quase uma masterclass, porque isto é o que eu ensino aos meus alunos. Já lá vamos também, essa parte. E depois faço um trabalho de dissecação do texto da personagem, começando por fazer uma análise da respiração, comparando o meu padrão de respiração com o padrão de respiração da personagem, ainda sem procurar entender nada, ainda sem procurar relacionar-me com as palavras, muito menos com as entoações ou naturalistas ou credíveis do que lá está. Porque aquilo que me interessa é inventar um gesto próprio na apropriação deste ser que vai ganhar corpo através do meu corpo e, portanto, vai nascer de mim e, como todos os bebés, a primeira coisa que deve fazer é respirar. E então procuro começar por aí. E depois começo pelo som, o som das vogais, o som das consoantes, como é que aquela personagem faz os T's ou os D's ou os M's ou os A's ou os O's e não serem sempre como eu faço. Para não serem todas umas betas de cascalho, não é? Também não sei se isso é muito fixe. E, portanto, há um trabalho muito, muito minucioso da construção de coisas, de pilares muito, muito básicos, antes de todas as outras decisões. Gostava de falar de outra recente grande viagem a dois em palco que tu fizeste. O Perfil Perdido, um espetáculo apanhado ali também pela pandemia. A estreia em Portugal acabou por ser adiada, estreou-se finalmente no ano passado. Outra vez o Marco Martins, ele tem estado aqui sempre em fundo. No Perfil Perdido eras tu e o Romeu Runa, e uma voz que era uma espécie de pai omnipresente. Que era o Marco? Era o Marco. Era. E que estava lá, não é uma gravação, ele está no espetáculo. Por isso é que ele vem agradecer no final. Sim. Já disseste que é violento trabalhar com o Marco Martins. Como é que foi o caminho desse espetáculo? Então, eu acho que é importante explicar porque é que o nome do Marco aparece tanto. O Marco é um amigo pessoal de longa data. Longa data, quando eu falo longa data, é desde os meus 5 anos. Portanto, é muito longa data. Mas eram colegas da escola? Não, os nossos pais eram amigos. E então, depois reencontrámos-nos mais tarde. Eu estava a fazer a caixa do Manuel de Oliveira como atriz e ele tinha acabado, ou estava a acabar o conservatório, a escola de cinema, e era um segundo assistente, penso que de produção ou de realização, já não me lembro bem. E, portanto, eu acompanhei o arranque do Marco enquanto realizador. Fiz a primeira longa do Marco, Alice, com o Nuno Lopes, e estive sempre presente também, sempre não, mas quase sempre nos filmes seguintes. Fiz Como Desenhar o Círculo Perfeito, entrei também no São Jorge, e agora recentemente fiz o Great Yarmouth, que ainda está em pós-produção. E ao longo desses anos, a uma dada altura, em 2007, quando eu fiz a tal primeira coencenação do De Homem para Homem, surgiu um projeto muito bonito que não foi uma encomenda, mas foi um encontro proporcionado pelo Jorge Salavisa, esse ser magnífico que há de estar a olhar por nós todos, em que o Marco dirigia, encenava um espetáculo. Chamava-se... como é que se chamava, credo? Quando o Inverno Chegar, assim é que era. E então foi o encontro de um grupo que marcava uma geração que estava a começar a aparecer bastante e a definir-se de uma forma muito forte, que era o Nuno Lopes, o Dinarte Branco, o Gonçalo Waddington, eu e o Marco. E juntou-se aquele grupo. O Peixoto também fez o texto de base. E fizemos esse espetáculo. E daí nasceu, em 2007, um grupo, uma companhia,
que não é uma companhia, porque hoje em dia não há companhias, mas é uma plataforma artística que se chama Arena Ensemble. E, portanto, fomos construindo essa plataforma e inicialmente a ideia era de que todos nós deste grupo iríamos fazer projetos nessa plataforma, depois não aconteceu assim e acabou por ser, até agora, ser ou o Marco ou eu a encenar ou a criar dentro desse grupo que seria o Arena Ensemble. E, portanto, nós desde esse ano que trabalhamos de uma forma muito estreita, muito próxima. E acho que é justo dizer que crescemos muito enquanto artistas juntos. Eu devo muito ao Marco, ele conseguiu sempre levar-me mais longe, sem empurrar, é violento, mas não empurra, não penses, mas cativando, não é? E, portanto, eu estou-lhe muito, muito grata. Foram uns anos magníficos até agora. Achas que consegues ir mais longe como atriz quando a exigência vem de fora, um encenador, de outros atores, do que quando vem de ti própria? Eu acho que sim. Acho que vou a outros sítios. Ou seja, quando vem de mim própria, eu sou muito dura comigo própria, o que faz com que censure muitas coisas. Portanto, a minha autocrítica vem ao de cima quando estou a trabalhar sozinha de uma forma menos gerível, digamos assim, e também porque a minha cabeça, enfim, é limitada, não é? Quando me abrem janelas que eu não conheço, eu, como um viajante, vou querer ir explorar, vou querer ir à aventura e, portanto, vou efetivamente a sítios novos e diria que mais longe, sim. Quando é que tens prazer a representar? É sempre ou não? Eu acho que só quando começa. O antes é horrível, mas uma vez começando é ótimo. O pós também não é muito bom. Porquê? Mesmo quando corre bem? Para mim nunca corre bem. É. Mariana, não pode. Temos de estar sempre insatisfeitos, não pode ser. Há sempre qualquer coisa que está aquém da beleza que nós podemos oferecer aos outros. Eu gostava de voltar a uma coisa que tu disseste ali atrás, sobre a crítica e os teus críticos. Sim. E o papel importante disso. Quando chega a um patamar de consenso ou de consagração mais ou menos oficial, que pode ser aquele em que estás, deixa de haver críticos ou há sempre críticos? Eu não me vejo nesse sítio. Portanto, é um bocadinho esquisito ouvir-te a dizer isso. Mas imaginas que outros te possam pôr nesse sítio? Se calhar os mais pequenitos, não é? Os mais novos que estão a começar e se calhar projetam isso, não sei. E mesmo em relação aos meus pares, em termos de geração, eu sei que não é consensual. Mas eu nunca condicionei a minha curiosidade ou a minha exploração ou a minha aventura em função disso. Eu gosto de estabelecer diálogo com o público, como estávamos a falar há pouco, de uma forma provocadora, às vezes no limite. Eu gosto disso, mas de facto é uma viagem solitária. Eu encarei sempre esta aventura, como eu disse há pouco, como um caminho muito solitário, como se estivesse eu própria a construir um objeto artístico em si, que habita o meu corpo. Apesar do teatro ser uma coisa muito acompanhada também, não é? Mas não é, Mariana. No fundo, nós julgamos com os outros, mas nós brincamos com o outro. Mas estamos sempre em diálogo com o próprio. Isso pode ser muito duro, porque isso obriga a que tu vejas o espelho tal como ele é, sem deformações, nem para mais belo, nem para mais feio, não é? Não pode estar distorcido nem para um lado, nem para o outro. E é duro isso, nem sempre a gente gosta do que vê. Isso é muito solitário. E depois, claro, pois há a felicidade do encontro artístico, não é? O amor artístico, de um total enamoramento em que nós acreditamos uns nos outros e, sim, isso é muito belo quando isso acontece. Beatriz, como é que te acontece aos 14 anos, para aí, parar aos tempos difíceis do João Botelho? 12. 12? Ok. Então... Essa é a grande história, não é? Que é o acaso.
Eu estava na escola, no recreio, e vejo 2 mal encarados, com um ar andrajoso, que era o que estava na moda nos anos 80. Para ser artista tinha que ser bastante andrajoso e cheirar mal. Mas tinham assim aquele ar, olheiras do tabaco e não sei o quê. Bem, se me ouvirem hoje, que horror, que vergonha. Mas isto era um ponto de vista de uma criança, evidentemente, de 12 anos. Então, aquilo era um bocadinho assustador. E estavam assim a olhar para as crianças e a apontar. Começaram a apontar para mim. E fiquei muito desconfortável com aquilo. Fui para casa e contei. Olha, estavam lá umas pessoas, assim, com ar e a apontar e não sei o quê. E já não lembro o que é que se disse em casa. Mas, enfim, corta para uma chamada telefónica em que a escola pergunta se os meus pais estariam na disponibilidade de falar com um realizador, assim, que ia fazer um filme assim. Então, depois de muita discussão, porque a minha mãe, o meu padrasto era militar, já faleceu, portanto, bastante militar. A palavra é clara. Acho que é clara. E a minha mãe é psicóloga. E, portanto, esta ideia de uma criança fazer cinema ou uma criança a trabalhar tinha todas as suas questões. Mas depois de muita discussão disse, ok, então, mas quem é o realizador? João Botelho. Sei perfeitamente e tal. Vamos falar com o João Botelho. O João Botelho foi lá à casa, fez toda a sua operação de charme, que ele faz muito bem, que é inteligente, é adorável. Tranquilizou os meus pais sobre o que é que, enfim, minha mãe e meu padrasto, sobre o que é que ele queria fazer. E, sim, senhora, lá foi a Beatrizinha fazer, no fundo, o papel que a Julia Brighton interpretava, que era a figura central da história, e fazia a sua infância. Mas o que é que tu, quando o João Botelho vai à tua casa convencer os teus pais? É tudo o máximo. Ok, querias muito aquilo. Muita curiosidade. Não, mas não queria a parte de representar nem por isso. Eu queria ver como é que se fazia ao cinema, não é? Como é que isso acontecia. Isso é que me fascinava. Já tinhas esse interesse? Não, de todo. Nada. Eu sempre gostei de cinema, sempre gostei de histórias, sempre gostei de teatro. Comecei a ir ao teatro muito cedo. O meu pai trabalhou na Cornucópia. Portanto, os meus pais eram amigos de muitos atores e encenadores e, portanto, não era uma coisa que fosse estranha. Era um bocadinho já a filha desse ambiente, não é? Mas não tinha esse desejo de fazer parte. Tinha curiosidade. E tens memória do que é que achaste com 12 anos depois da experiência? Lembras-te bem disso? Foi uma vergonha. Uma vergonha. Porque filmava-se a película e eu não conseguia fazer uma take. E então cada cena, que era tipo uma frase, tinha que se repetir 20 e 30 vezes. E o João Botelho sempre com uma calma, uma tranquilidade. E uma das cenas era terrível, era com o Henrique Viana, uma coisa estúpida. Eu só tinha que estar a olhar para uma janela e o Henrique Viana vinha libidinoso, porque ele depois casa-se com a rapariga quando ela cresce, com o seu bigodinho e dava um beijinho muito devagarinho na bochecha. E quando se aproximava, aquilo fazia-me uma comichão insuportável e dava-me uma risota. E foi horrível. E o desgraçado, o Henrique Viana, já estava a exasperar. Ele foi muito bem educado, mas ele estava claramente a odiar a criancinha e com toda a razão. O Botelho sempre na calma, muito tranquilo. Mas sim, senti-me um bocadinho envergonhada. Eu senti como um pequeno fracasso. Depois gostei de ver, achei engraçado o filme, mas nunca mais, olha, não sei, uma única frase de nenhum texto que eu tenha feito, nenhum filme que eu tenha feito até hoje. A única que eu sei foi a primeira frase que eu disse no cinema, porque foi tão difícil decorá-la, porque eu não percebia o que é que queria dizer. E era tão simples como: eu estava com o irmão, o suposto irmão, a olhar para uma lareira com a Isabel Castro, mãe, do outro lado, a dormitar. E nós olhávamos para o fogo, no lume, e eu dizia esta beleza: brasas a cair e a ficarem em cinzas. Como seremos nós quando formos crescidos? Uau. E aquilo era tipo, eu não sabia o que é que aquilo queria dizer. Portanto, eu tinha que decorar aquilo como uma cantilena e estava-me sempre a esquecer, sempre. E cada take eu enganava-me, era sempre. Conseguia fazer a primeira e depois quando chegava à segunda, cacete, como é que é? Quero umas brasas, para onde é que iam as brasas? Exato. O que é que ele queria dizer? Fazia lá a ideia. Uau, lembras-te da primeira frase do teu primeiro filme? Saltando uns anos mais para a frente, aos 23, já depois de teres feito muita coisa cá, em teatro e cinema,
Vais para Londres, mas nessa altura em que partes para Londres, estás a estudar design em Lisboa. Sim. O que é que pensavas do teu futuro nessa altura? Eu sempre gostei das artes. Para mim era claro que seria por aí, embora fantasiasse numa idade mais terna que havia de ser veterinária, mas muito rapidamente percebi que seria mais pelas artes. Agora, as artes é muito abrangente, não é? São as visuais, são performáticas, enfim, é muito lato. E, bom, obedecendo à tradição familiar, uma vez que o meu pai era pintor, eu meti na cabeça que havia de ir para a pintura. Mas depois não entrei na faculdade, não entrei em Belas Artes. Falhei redondamente o exame de Geometria Descritiva e o meu exame de desenho à vista, a nota era boa, mas não chegava para entrar. O meu pai também rapidamente me explicou que não era por ali. Foi duro ouvir isso ou não? Ou não tinhas grande expectativa sobre Eu ti? acho que ainda hoje é duro e, de certa maneira, o Perfil Perdido vai buscar isso, não é? Ajudou-me, é um espetáculo que me ajudou a apaziguar um bocadinho essa minha relação com a pintura. Não está resolvida. Eu pinto às escondidas, eu pinto secretamente, eu pinto pouco, mas sempre uma coisa muito, muito secreta. Não sei se alguma vez terei essa liberdade de investir de corpo e alma como se calhar faço no teatro e no cinema, ao ponto de querer partilhar. Mas foi assim que eu fui parar ao design. Exclusão de partes. Sim, pronto, olha, vais para ali. Também tens um tio que é decorador de interiores e cenógrafo e figurinista, que era o Luciano Donac, que trabalhou neste teatro muitos anos, no tempo da Amélia Rei Colasso. E, portanto, apontei para ali, pronto, um bocadinho às cegas. E, graças a Deus, ou seja lá quem for, fui salva pelo Manuel de Oliveira, no caminho, e depois pelo Luís Miguel Sintra. E foi aí, sem acabar esse curso, que percebi que gostava muito e que, se calhar, deveria fazer qualquer coisa que tornasse o trabalho mais sério, não ser só mais uma estrela cadente, como havia algumas. Agora há muitas, mas na altura já havia algumas, não é? Porque alguém me perguntou, tu queres ser atriz agora ou queres ser atriz quando tiveres 60 anos? Aliás, eu até sei quem é que me fez essa pergunta. Foi o Hélder Macedo, que era amigo do meu pai. Hélder Macedo, professor de literatura. Escritor, sim, de literatura. E aquela pergunta foi, como bom professor que ele é, não é? Fez a pergunta-chave. E aquilo ficou a abobrar. E eu acho que a minha vontade de querer ir estudar para fora passou por aí. Essa e a crítica do João Carneiro também foi muito importante. O João Carneiro, para mim, escrevia para o Expresso, numa época em que se fazia crítica de teatro, não é? Isso acabou. No Conto de Inverno, do William Shakespeare, a encenação do Luís Miguel Sintra, no Teatro da Trindade, em que o João escrevia, a meu respeito, enfim, qualquer coisa na ordem do... Passeava muito bem o vestido da Cristina Reis, que era de facto lindo, mas que era de uma inépcia total. E era verdade, era absoluta verdade. Mas como eu também sou um animal que precisa de ser espicaçado, sou orgulhosa, não é? Naturalmente. Estas duas frases fizeram-me mudar o rumo completamente e defini-me, de repente. E encontrei o meu elemento, acho que sim. E fiquei uma pessoa mais feliz, apesar de tudo. A tua ida para Londres, de certa maneira, é um regresso, não é? Porque nasceste em Londres, sim, em 74. Mas logo a seguir aconteceu o 25 de Abril. Nasceste em Abril de 74? Sim. E os meus pais acharam que... Os teus pais estavam lá a viver na altura? Estavam. Não eram muito bem-vindos. E então ficaram cheios de esperança e quiseram fazer parte dessa construção do novo país e voltaram. Quanto tempo ficaste depois na tua temporada em Inglaterra? 7 anos. 7 anos? Sim. Podias ter ficado, não é? Já tinhas lá trabalho, estava a correr bem. Isso é verdade, mas apaixonei-me por um homem que não queria viver em Inglaterra. Eu própria também já estava um bocadinho cansada de Inglaterra. De não ver sol? Sim, acho que não é desajustado falar do sol, mas... Eu tinha uma sensação, quando vivia em Inglaterra, o que me dividia era a alegria de saber que podia explorar o meu percurso em muitas direções,
Mas, ao mesmo tempo, viver numa grande cidade como Londres dava-me a sensação de que tudo era areia a fugir-me pelos dedos. Isso dava-me uma enorme ansiedade. E depois conheci ou reencontrei o Bernardo, que não era uma pessoa nova na minha vida, era uma pessoa que já tinha cruzado a minha vida mais cedo, mas que voltou a cruzar. E o amor tem essas coisas. E como ele também era um artista do mundo, era só a questão de escolher a nossa base. E a base foi Portugal. E durante muito tempo eu ainda trabalhei em Inglaterra, mas a viver em Portugal. As coisas só começaram a reduzir quando eu fui mãe, e onde eu cortei praticamente com quase todas as propostas vindas de fora, foi quando perdemos o Bernardo. A partir daí, as minhas filhas mais velhas passaram a ser a minha prioridade absoluta, não é? Portanto, quer dizer, já eram, mas essas aspirações desapareceram, perdi completamente o interesse. Uma das coisas que tem ocupado este ano tem sido justamente as comemorações do aniversário 50 do Bernardo Sassetti, atrasado um ano por causa da pandemia. Aconteceram várias coisas, várias edições, entre elas o lançamento de um álbum da Menina do Mar. Tens aí? Não podemos ouvir, porque o CD não toca. Só para ver, porque eu acho que o objeto também é bonito. Era uma das minhas sugestões, não por mim, embora pareça que estou a vender o meu próprio trabalho, mas na verdade é porque eu acho que, de facto, para já é um texto magnífico, não é? Este texto da Sofia. Depois porque acho que a música foi muito feliz, a composição do Bernardo. E depois é porque eu gosto muito do objeto. Acho que os desenhos que a Maria, a sobrinha do Bernardo, que é artista plástica, a Maria Sassetti, fez, são muito felizes também. E fiquei muito contente com o disco. Estou muito orgulhosa de fazer parte desse projeto, ter feito na altura, mas de estar assim materializado nesse álbumzinho. Devo dizer que as crianças a quem eu dei gostam muito de estar à procura das palavras no livro e de estar a ouvir a história ao mesmo tempo, e isso parece que lhes dá outro alento para agarrar no livro. Habituámos-los a manusear o iPad e a consultar as coisas todas virtualmente, mas quando eles são confrontados com o objeto, eles sonham de uma maneira diferente. Beatriz, gostava de falar de uma parte ainda, de uma parte importante, mas talvez menos pública da tua vida, daquilo que fazes, que é dar aulas. Sabes mais sobre o teu ofício desde que tens de o explicar a outros? Isso é muito bem perguntado. Olha, eu acho que não, para dizer a verdade. Acho que seria desonesto se te dissesse o contrário. Eu acho que não sei mais. Acho que... para já acho que tenho que deixar de dar aulas. É. Porquê? Dar aulas é uma coisa muito complicada. Abre em mim muitos conflitos. Tantos que a minha próxima criação é sobre isso. Vou apresentar em 2023 uma trilogia, será no São Luís, e será precisamente à roda destas inquietações que estes 16 anos na docência do teatro vêm nascendo e vêm crescendo, e para os quais eu não encontro resposta. E isso aflige-me. Tenho muitos conflitos interiores com a forma como o sistema de ensino nas artes está construído, a forma como a avaliação é feita, o que é que nós escolhemos passar para os preparar para aquilo que agora se chama mercado, porque é tudo novo, não é? Quer dizer, a realidade é muito diferente. E então, nos últimos 10 anos, e então desde a crise da Troika, enfim, é toda uma transformação. E eu sinto que o sistema não está a acompanhar. É evidente que eu acho que isso acontece no ensino em geral, mas no ensino das artes é uma coisa com a qual eu vivo diariamente e, portanto, bate-me mais, não é? Aflige-me mais. Não sei se temos que os preparar para a indústria, dar-lhes referências e explicar-lhes que fazer arte não é a mesma coisa que fazer indústria. Se trabalhamos nesse preconceito, ou pelo contrário, faz-se um ensino que seja inclusivo das duas coisas, sem preconceito. Como é que nós ajudamos estes jovens futuros a definirem-se?
Porque não é fácil, é mesmo muito difícil numa sociedade que é capitalista, que é consumista, conseguir defender a arte sem sentir que de alguma maneira estou a traí-los. Porque acabam o curso nessa ideia e se calhar não procuram soluções profissionais mais dentro da indústria do entertainment e fracassam redondamente, ou deprimem, ou ficam doentes. E, portanto, há aqui um equilíbrio qualquer que tem que se encontrar, uma reorganização da programação do ensino no teatro. Estamos num momento de indefinição e de muita confusão que cria preconceito de parte a parte e não é um espírito muito inclusivo porque ainda não se conseguiu definir quais é que são os critérios, afinal. E, portanto, isso é um problema para mim. Dito isto, eu adoro estar com malta jovem, claro. Esperamos para conhecer as tuas conclusões ou inquietações em 2023. Não há conclusões. Inquietações, pronto. Vamos parar um minuto para reviver a conversa que tivemos aqui no podcast, no episódio passado, com o Miguel Fragata. Falámos, entre outros assuntos, do Pranto de Maria Parda, que podem ver em cena aqui na Sala Estúdio do Teatro Nacional até 5 de novembro. O projeto nasceu de um desafio. O meu primeiro instinto foi dizer que não, recusar, porque a minha relação com Gil Vicente é péssima. Eu acho que sempre pensei que gostava de encenar, gostava de ter um ponto de vista, ter um olhar e ter coisas a dizer. A primeira experiência que tive foi na escola alemã, a fazer de panqueca. O título era Die dicke fette Pfannkuchen, que é a panqueca gorda e gordurosa. Está ótimo, eu era a panqueca. Esse foi assim sempre o grande motor para o princípio da minha relação com o teatro. Foi sentir que me dava qualquer coisa que eu não conseguia ter na vida. Eu decidi que queria mesmo seguir teatro e foi interessante porque eu acho que foi assim um momento de afirmação por pura teimosia. Há uma frase da Vieira da Silva que costumava dizer que era mais teimosa do que talentosa. Por um lado, não estou à espera de fazer nada extraordinário e também não estou à espera de fazer nada absolutamente novo. Foi assim com o Miguel Fragata no último teatro. Podem ouvir e subscrever o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II nos sítios onde os podcasts habitualmente estão: Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Tu também fizeste parte do grande embuste que foi o Fake, falar do Miguel Fragata. Espetáculo Fake. Adoro fazer esse espetáculo. Pela Formiga Atómica. Quer dizer, estiveste num espetáculo de teatro sem estar nele propriamente? Não, já estive. Eu já entrei no circuito presencial. Ou seja, aquela personagem rodou, não é? Entre a Sandra Faleiro, a Isabela Abreu e eu. Aparecíamos sempre em vídeo, mas presencialmente só uma de nós é que aparecia. E consoante as disponibilidades das atrizes, marcaram-se as datas. E eu já fiz esse espetáculo presencialmente, para além da parte que está em vídeo. E ainda temos mais datas para fazer. Beatriz, queria perguntar-te por uma sugestão. Já falaste da Menina do Mar. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o que viste, leste ou viste, ou nada disto. Já que estamos numa de revisitação, acho que... E já que eu sou uma senhora da teatro, não é? Uma senhora da teatro clássica, o que é que tu disseste de consensual? Foi isso que tu disseste? Quer dizer, eu disse dizendo outras opiniões, claro. Transmitindo outras opiniões. Então, cumprindo esse papel, eu gostava de sugerir uma revisitação ao Macbeth, passando em seguida à leitura, ou ao contrário, enfim, a ordem cada um escolherá, por duas adaptações para cinema. Uma em que o Macbeth é interpretado por Michael Fassbender e a outra mais recente num filme do Coen. Portanto, uma interpretação do Michael Fassbender e a outra do Denzel Washington, que não é dos meus atores, ou não foi durante muito tempo um dos meus atores preferidos e que agora é. Há uns anos para cá, lá está. O bicho ator é uma coisa incrível. Porque tanto se pode desgraçar como pode, de repente, transformar-se noutra coisa magnífica. E ele amadureceu um ator incrível.
E, portanto, acho que esse filme do Coen deve ser absolutamente visto, esse Macbeth negro, que é uma conquista importante. Eu penso que para a comunidade negra ou afrodescendente em Portugal, a propósito também da Parda, que estavas a falar há pouco, da encenação do Miguel Fragata, eu acho que está na altura de se deixar de fazer essa atribuição de papéis em função da cor ou do som do ator. É evidente que a imagem de um ator quer dizer coisas, não é? Eu quando escolho um ator ou uma atriz, ou quando lhe pinto o cabelo, ou, enfim, estou a querer dizer coisas, não é? É um gesto de encenação. E acho que essa liberdade, até principalmente por parte dos encenadores, de poderem procurar atores negros para fazer papéis que estão instituídos como sendo papéis do branco, é um passo que se deve dar imediatamente e sem medo. Muito a propósito, aliás, trago para ti uma pergunta da Cirila Bossuet, com quem já trabalhaste no teatro, no tal espetáculo chamado teatro. A Cirila, que neste momento justamente está estampada numa das fachadas do teatro por causa do Perante Maria Parda, que ela protagoniza. Ora, e a Cirila tem para te perguntar o seguinte. Olá, Beatriz, espero que estejas bem. A pergunta que eu vou fazer é, quando fazes um monólogo, quando estás em cena, apenas tu, sozinha, uma única intérprete, qual é que é o teu maior desafio? Em que é que te inspiras? E em que é que pensas? E em que é que te agarras? Um beijinho muito grande para ti e até já. Viagens solitárias. Eu penso que, a primeira preocupação é criar um estado de foco imperturbável para nunca perder o fio à meada, para reduzir ao máximo o chamado bluff, não é? O momento em que o ator se perde e está ali um bocadinho aos papéis, às vezes denuncia-se, outras vezes disfarça bem. E eu acho que esses momentos não podem acontecer. Portanto, esse é o meu grande objetivo. Quando fiz o De Homem para Homem, que eram 1h50 em palco, ou no caso do teatro, tinha um monólogo importante também nessa peça, que durava 45 minutos ou 40 minutos, já não me lembro, era uma alarvidade. Essa sempre foi a minha grande preocupação como atriz. Depois, a fé que eu tenho na personagem é inabalável. E, portanto, eu acredito verdadeiramente que ela me vai salvar. Se eu acreditar nela, ela vai-me conduzir. Não preciso ter medo de achar que ela não existe ou que ela não é tangível. Ela existe. A partir do momento em que eu acredito nela, ela existe. E, portanto, a partir do momento em que eu entro em palco, ponho ali a fé toda nela e havemos de chegar a qualquer lado. Sim. Beatriz, queres ser atriz agora ou quando tiveres 60 anos? Tenho quase 60 anos, bolas de Mariana. A pergunta agora é se aos 80 ainda vou querer andar nisto. Eu acho que até aos 60 ainda vou. Até aos 60 acho que ainda vou. Se calhar cada vez menos. Gostava de fazer outras coisas. Gostava de cuidar das pessoas. De pessoas que são profissionais atléticos, não é? Como eu, ou seja, de teatro, ou de cinema, ou da dança. Pessoas que, por um lado, têm a felicidade de estar a produzir muito, porque se está a produzir muito e está-se a incentivar muito a criação, com residências e apoios, e estas novas gerações, mas não há muito espaço para mostrar e, portanto, as coisas ficam pouco tempo, o que faz com que um ano de um ator ou de um bailarino acaba por estás a fazer um malabarismo de 4 espetáculos por ano, em que estás um fim de semana outro, e estás nisto, não é? E isto é esgotante fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, na relação com os nossos pilares, com a nossa família, com a casa, com o espaço, com as coisas, todas essas coisas que nos enraizam, não é? Que nos trazem de novo à normalidade naquilo que nós entendemos que é a realidade, não é? E eu gostava de se calhar um bocadinho tirar partido daquilo que foi a minha própria vivência,
aos poucos poder ajudar essas pessoas, cuidar dessas pessoas e não tanto... e estar menos só. Acho que é sobre isso também, estar menos só nessa viagem. Já estou um bocado farta de maturar, de me ouvir, essas coisas. Portanto, sim, vou pensar que se calhar até aos 60 ainda vou, mas não sei se vou muito mais. Acho que ainda falta, deixa-me dar a minha perspectiva, ainda falta um bocadinho. Beatriz, muito obrigada por Obrigada, esta conversa. Mariana. Damos por encerrado o mês de outubro no Teatro, hoje com a Beatriz Batarda. O podcast do Teatro Nacional Dona Maria II pode ser ouvido e subscrito no YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, e vemo-nos daqui a 15 dias para outra conversa. Obrigada. Nice.